Bom dia, minha gente! Bom dia! Boa quarta-feira para todo mundo! Como vocês que me seguem aí nas redes sabem, eu me comprometi a vir hoje aqui para falar um pouco sobre o método que a Simone Santos Desenvolvimento e RH utiliza para a condução dos seus processos de mentoria de carreira, mentoria profissional e de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês, na verdade eu preciso pegar um livro para mostrar para vocês. E como as coisas aqui são feitas na vida real, a vida como ela é, eu não tinha pego o livro antes. E cadê o meu livro querido? Cadê o meu livro querido? Aqui está o meu livro querido. Eu contar para vocês sobre a metodologia que eu uso para os processos de mentoria. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante trazer para vocês, que eu já venho falando e que é uma marca, na verdade, da Simone Santos Desenvolvimento e RH, é a condição e o foco que a gente tem, a prioridade que a gente tem em mergulhar na realidade do cliente e construir soluções que sejam factíveis e aplicáveis dentro da realidade deste cliente. Seja ele cliente, pessoa física, pessoa jurídica, esse é um ponto forte, sem dúvida, da nossa atuação. A ideia é que a gente gere valor de fato para esse cliente, inclusive depois que a gente entregue o projeto. A ideia é que esse cliente de fato consiga colher frutos de um ambiente transformado, de um ambiente em evolução, de um ambiente em desenvolvimento. Não faria sentido sermos uma empresa de desenvolvimento se a gente não tivesse isso como princípio. E aí, como pauta, teoria de todos os nossos processos, todas as nossas experiências de aprendizagem, a gente utiliza como método base as 6 disciplinas para transformar treinamento em resultados corporativos ou resultados para o negócio. Esse livro é um livro excelente e eu fiz um curso pela Teia. Na verdade, a Teia é detentora dessa marca aqui no Brasil. E eu fiz um curso que abriu a minha mente em 2020, no início de 2020, aproveitando aí a pandemia. E a metodologia fala de experiências de aprendizagem dentro do ambiente corporativo. Quando você mergulha na metodologia, você percebe que aquele desenho, que aquele método pode ser utilizado em toda e qualquer experiência de aprendizagem, e foi assim que eu fiz. Eu fiz um teste, fiz um protótipo dentro de um programa de mentoria com uma pessoa física, um cliente pessoa física, e deu muito certo, né? E o que eu acho muito bacana, não só da teoria, mas aí tem muito a ver com o facilitador que conduz a experiência de aprendizagem, é que assim, a teoria está aqui para que a gente tire o melhor dela, para que a gente tenha condições de usá-la a nosso favor e a favor dos nossos clientes. Então, é super importante que a gente consiga fazer adaptações. Simone, são 6 passos, realmente são 6 passos. Só que existem algumas realidades, algumas dinâmicas que não são possíveis da gente aplicar os 6 passos. Mas eu consigo manter a espinha dorsal da metodologia, e isso é muito importante. A metodologia passa pelo princípio da andragogia, de aproveitar as experiências e conhecimentos do adulto, passa pelo entendimento dos níveis de complexidade, de abstração e aprendizado na taxonomia de Bloom, e tudo isso a gente usa. Só que dentro do processo de mentoria,
Nós usamos isso para construir a experiência de aprendizagem. Dentro do processo de mentoria, qual é a mágica, né? A mágica é que a primeira questão é a frequência com que o programa acontece. O fato de você visitar teorias, ferramentas, repertório, conteúdo todas as semanas faz com que você entregue essa informação, esse conteúdo para o seu mentorado. Ele tenha tempo hábil para utilizar esse conteúdo no seu ambiente de trabalho, na sua vida, seja pessoal, profissional, dependendo de onde é que ele está querendo transformar e evoluir dentro da vida dele, né? E na próxima semana a gente faz uma avaliação daquilo que foi aplicado. Dentro da metodologia existe um princípio que é um princípio muito importante, que é o princípio da transferência, né? Ela toda é organizada para que haja uma preparação, um aquecimento por parte dos aprendizes em relação ao conteúdo que vai ser entregue. Essa preparação ao aquecimento passa por investigarmos como é que está aquele tema para o nosso aprendiz, para o nosso mentorado, que tipo de conhecimento e qual é a profundidade do conhecimento que ele possui dentro daquele tema. Passa por conhecermos o estilo de aprendizagem daquele mentorado para que a gente possa customizar a entrega do conteúdo e ter afinidade com esse estilo de aprendizagem, ou seja, cada um aprende de uma forma diferente, e dentro do programa de mentoria a gente tem esta super oportunidade, porque ou a mentoria, quando ela é coletiva, ela acontece num grupo pequeno de pessoas, de 5 a 8 pessoas no máximo, com objetivos convergentes, existe muito mais chance da gente ter estilos de aprendizagem semelhantes dentro desse grupo, ou a mentoria acontece no individual, então você pode customizar absolutamente toda a entrega e desenvolvimento do conteúdo para o teu mentorado dentro do estilo de aprendizagem dele, né? Então esse é um super benefício. Passa por essa parte da preparação, depois nós vamos para uma parte de aplicação, que é entregar o conteúdo e criar condições para que o mentorado possa praticar, possa aplicar aquele conteúdo de uma maneira experimental mesmo. Porque, gente, quem é que em algum momento da sua vida, e eu nunca passei por isso na minha vida profissional e nem pessoal, fez um plano no papel e a hora que você foi aplicar este plano, a hora que você foi executar este plano, você executou exatamente como você havia planejado? Isso nunca aconteceu comigo. E eu entendo que seja uma felicidade, porque você conseguir criar alternativas para adaptar aquele plano também faz parte do processo de aprendizagem, né? E consolidação. Só que é muito frustrante quando você se depara com algumas variáveis no dia a dia, na vida real, que você não considerou durante o seu plano, né? Ou que você não viu, ou que você imaginava que fosse operar de uma maneira e acabou acontecendo de outra. Então, na mentoria, a gente tem a possibilidade de fazer esse ensaio, vamos dizer assim, porque existe um espaço de laboratório mesmo para testar aquelas ferramentas que a gente está desenvolvendo juntos, porque é importante o mentorado trazer as condições e repertório que ele tem, o temperamento, dados do ambiente dele onde ele vai aplicar, para que a gente possa construir coisas que sejam factíveis de serem aplicadas, né? E não ferramentas ideais, porque muitas vezes a gente fica ali navegando no mundo do ideal e não consegue realmente construir coisas que gerem resultados efetivos. Bom, depois desse ensaio, ele vai para a prática efetivamente.
Ele tem um momento em que ele vai prototipar aquela ferramenta dentro do ambiente de trabalho, dentro da realidade dele, seja de trabalho ou uma outra realidade qualquer. E aí depois ele chega e conta pra gente o que é que funcionou e o que não funcionou. E aí nesse período a gente faz o processo de avaliação e de adequação, ajuste daquela ferramenta para aquela nova realidade. Além disso, dentro do processo de mentoria, assim como diz na metodologia das 6Ds, a gente tem geração de materiais de apoio para que o mentorado, o cliente, o grupo de mentorados possam ter uma base de consulta para que a gente possa, para que ele tenha recursos reforçadores no processo de aplicação da nova ferramenta. Lembrando que quando a gente fala ferramenta, eu não estou falando de ferramentas únicas, exclusivamente técnicas, pelo contrário, eu estou falando de recursos e práticas de atitude, de comportamento. E aí é que eu vejo a maior vantagem do processo de mentoria. Você construir novos padrões de comportamento não é uma tarefa fácil. Mesmo que você tenha o desejo profundo de agir de uma maneira diferente, você tem um conjunto de experiências, de vivências, de história, de perfil, de temperamento que o fizeram chegar neste padrão que hoje é o padrão que você opera. Dentro da mentoria, o mentor é o ponto de apoio, de reforço e de recurso para que esses padrões de comportamento sejam desenvolvidos, sejam modificados e comecem a ter consistência no processo de mudança. Alterar um modelo de comportamento, alterar um padrão de comportamento não é tarefa simples. E ao contrário do que muita gente acredita, poucas vezes a gente recebe reforços positivos do nosso ambiente. Porque os outros estão muito confortáveis com a forma, na maioria das vezes, estão muito confortáveis com a forma como a gente se comporta, como a gente age. Quando a gente imprime uma mudança de comportamento, uma mudança de padrão, de atitudes, para nos fazer bem ou para transformar alguma situação, nem sempre todos os conviventes vão ficar confortáveis com esse processo de mudança. E aí, qual é a tendência? Como eu não recebo o reforço positivo no ambiente real, onde a coisa está acontecendo, a tendência é que eu retorne àquele lugar do padrão de comportamento antigo, né? Que é o que a gente está querendo transformar, que é o que a gente está querendo modificar. E no programa de mentoria, no processo de mentoria, você tem a oportunidade de usar como recurso reforçador e apoio o seu mentor, o profissional que te acompanha, né? Porque você não precisa esperar uma semana inteira para receber um reforço, né? Você pode tirar dúvidas. Hoje, nos nossos programas de mentoria, o apoio acontece o tempo inteiro via aplicativo de mensagens, ligações, chamada de voz, chamada de vídeo. Então, essa foi uma maravilha que a pandemia nos trouxe, que foi aumentar a nossa presença, né, de uma maneira mais fácil, mais simples, mais ágil, junto dos nossos clientes, por conta de todas as ferramentas e recursos tecnológicos que a gente tem aí a favor como meio e processo de comunicação. De uma maneira muito simples, eu trouxe para vocês o funcionamento aí de um programa de mentoria clássico. Como eu disse desde o início, todos eles são construídos sob medida. Então, até a frequência desses encontros, ela vai depender
qual é o resultado que esse mentorado quer chegar, né? O que é viável para ele, como é que é importante para ele as discussões. Algumas pessoas precisam de um ponto de discussão e de conflito saudável, né? Estamos falando aqui de discussões de conceitos, de ideias, de divergências saudáveis. Muitas pessoas precisam deste momento, deste ponto, e precisam de uma janela para processar todas aquelas informações, a opinião dela, a teoria, como é que funcionaria na prática. Outras pessoas precisam que essa janela seja menor, então a gente pode fazer, ao invés de uma vez na semana, fazer 2 vezes na semana, ou outras pessoas precisam de uma janela muito maior, então ao invés de uma vez na semana, a gente faz uma vez a cada 15 dias. Porque sempre existe, gente, e aí eu volto a reforçar essa questão, que toda a experiência de aprendizagem, o sucesso da experiência de aprendizagem, se ela for bem construída, focada no participante, com o cuidado de perceber a necessidade daquilo que precisa de fato ser transformado, e que o resultado esteja claro, com indicadores claros, né? Se tudo isso for feito e bem feito, a outra parte do sucesso que vai levar ao resultado está no aprendiz. Porque o adulto, ele só se abre para o processo de aprendizado se ele vir sentido naquele aprendizado, se ele vir vantagem naquele aprendizado. E se isso for percebido por parte deste aprendiz adulto, ele vai se envolver com esse processo, se dedicar a este processo, e todo movimento de transformação começa dentro da gente, começa no desejo e na disposição de você abrir um espaço para se dedicar àquilo, que não é uma tarefa fácil, gente. Esses dias eu estava preenchendo um formulário e aí me perguntaram: me conta uma coisa que você gostaria de aprender que você não sabe. Eu gostaria muito de aprender a andar de patins, aqueles inline, né? Que é um super desafio para mim, porque a minha consciência corporal é -1, entendeu? É muito ruim. Durante a pandemia, eu comecei a treinar remotamente, né? Por videoaulas, e que dó da minha professora, que dó, porque assim, realmente é um super desafio me treinar, porque eu não consigo perceber o meu corpo como eu deveria, né? E aí, assim, já passou muito tempo, né? Já não sou mais uma criança, mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, de aprender. E aí eu fico pensando, bom, para eu aprender a andar de patins, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber melhor o meu corpo, né? Que coisas que eu posso fazer para desenvolver melhor a minha consciência corporal? Eu posso fazer atividades físicas, eu posso fazer meditação, eu posso fazer respiração consciente, eu posso fazer alongamento, eu posso fazer pilates. São atividades que estão muito voltadas para a consciência do corpo, né? De repente, se eu me dedicar a isso primeiro, talvez daqui a um tempo eu consiga andar de patins inline, né? Sem sofrer grandes traumas. Eu acho que é esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das informações, tenham entendido com um pouco mais de detalhe como é que funciona o processo de mentoria. E para finalizar, eu queria deixar aqui a minha visão da diferença que existe entre um processo de mentoria e um processo de psicoterapia.
Sou psicóloga, vocês sabem disso, né? E para mim existe uma diferença muito sensível, né? No processo de psicoterapia, existe uma queixa, assim como no processo de mentoria. Mas lá na psicoterapia existe um método, existe uma dinâmica que está muito mais para provocar a externalização de recursos internos que este cliente tenha, não que ele não possa, não que o psicólogo não possa oferecer, o psicoterapeuta não possa oferecer recursos para que este cliente reflita sobre o tratamento dele psicoterápico, mas é um processo muito mais reflexivo e que tem um tempo que está diretamente ligado à dinâmica psíquica do cliente. Esse tempo está ligado à dinâmica e à disposição psíquica do cliente completamente, né? No processo de mentoria, existe uma oferta de ferramentas, de guias, de conteúdo muito mais ativa por parte do mentor, né? Ele realmente conduz o cliente num caminho evolutivo, propondo algumas soluções, entregando alguns conteúdos. E existe também uma dinâmica de teoria e prática muito conjugada, muito colada uma na outra, né? Não é um processo só de reflexão interna por parte do cliente. Não, existe um processo de teoria e prática. Eu entrego o conteúdo, o cliente compreende o conteúdo, a gente promove um ensaio juntos, o cliente cria um plano de ação, aplica este plano de ação e a gente avalia o resultado deste plano de ação. Então, é uma dinâmica um pouco diferente. Eu acredito nesse processo para muitas coisas. Eu tenho as minhas terapias, eu tenho o meu planejamento de carreira, que é uma mentoria, né, que funciona desse jeito, e são espaços muito diferentes. Sem dúvida nenhuma, eles são convergentes porque estão falando de pessoas no centro do processo e de desenvolvimento humano, né? Mas eles têm dinâmicas diferentes. É isso, um grande abraço para vocês. Continuem aqui comigo, logo a gente traz novidades. Um beijo grande e até mais!